Esta manhã o tema é: qual é o propósito da minha vida? Diga comigo, qual é o propósito da minha vida? É uma pergunta que está formulada para fazermos cada um fazer a si mesmo. Não pergunto ao outro qual é o propósito da tua vida. Pergunto a mim mesmo qual é o propósito da minha vida. Porque há muita gente, o mais que há para aí é pessoas que andam aí a viver sem rumo, como um barco sem leme, sem bússola, sem orientação, e não sabem o que é que andam cá a fazer. Abra comigo em Lucas capítulo 2, versículo 25 a 38, vamos ler este texto da Palavra de Deus. Lucas 2, 25 a 38. Vou pedir para, depois de encontrarem, por favor, ficarem em pé e fazermos esta leitura em pé. Chegar todos em pé. Diz assim a palavra do Senhor: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais encontraram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada despassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetizar Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, e esta era já de avançada idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Senhor nosso Deus e Pai, que a Tua Palavra possa fazer sentido na nossa mente e possa descer ao nosso coração esta manhã. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Todas as pessoas precisam de sentir que a sua vida tem um propósito. E também precisam de o conhecer. Não é apenas saber que tem um propósito. Deus tem um propósito para a minha vida, mas qual é ele? Isso é muito importante. O velho Simeão, ele sabia qual era o seu propósito. A certa altura ele tomou a criança nos braços, louvou a Deus e agora, Senhor, despede em paz o teu servo. Agora já posso morrer. E se nós vermos antes, diz que ele esperava a consolação de Israel. E que o Espírito Santo estava sobre ele. E foi o Espírito Santo que lhe revelou que aquela criança que os pais levaram ao templo para proceder de acordo com os ritos judaicos era o Messias de Israel, era o Salvador do mundo. Jesus, que foi conhecido mais tarde como Jesus de Nazaré, era essa a materialização da promessa, daquela promessa secular que havia, que Deus tinha dado ao seu povo. E a sensação que dá é que, ao dizer agora já posso morrer, já havia concretização, a realização da promessa de Deus, aquilo por que eu tenho esperado, é porque dá a ideia que ele foi como se ele dissesse: pronto, cumpriu-se o propósito da minha vida. Amém? Amém? Eu vou partilhar convosco alguns exemplos de pessoas que encontraram o propósito da sua vida, mas deixem-me dizer de caminho também que há um preço a pagar. E eu vou falar do propósito e do preço a pagar de cada uma dessas pessoas. A primeira figura que eu quero invocar é a figura de Abraão. Ele entendeu que o seu propósito na vida era ser o pai de muitas nações. Não apenas o pai do povo de Israel, mas o pai de muitas nações, que seriam abençoadas através do seu próprio povo. Deus chamou para isso, nós sabemos isso, não é?
Os próprios judeus, nos dias de Jesus, invocavam o nosso pai Abraão, nosso antepassado Abraão. E ainda hoje, as 3 grandes religiões monoteístas invocam a figura de Abraão. E, portanto, Abraão cumpriu o seu propósito. O propósito de Deus para a sua vida, ele conheceu qual era e ele cumpriu. Mas qual foi o preço? Olha, um dos preços que ele teve que pagar foi o corte cultural, o corte civilizacional. Ele estava noutra cultura, noutra civilização, estava na Caldeia, numa cultura muito mais avançada, um povo muito mais avançado, e Deus chama-o para ir a um lugar que ele não sabia onde era. E ele creu em Deus. Então o preço que ele teve que pagar foi fazer um corte com a sua herança cultural, com a sua herança familiar. Ele abandonou o seu clã, ele abandonou aqueles que eram os seus conhecidos, os seus amigos, aqueles com quem ele se relacionava. Ele abandonou os deuses dos caldeus. Fez parte deste preço a pagar, um salto de fé. Ir atrás de um Deus desconhecido. Deus falou com ele, nós ainda hoje não sabemos, porque não está escrito, não está revelado, de que forma é que Deus falou com ele. Mas ele acreditou. E porque ele acreditou, bom, se ele fosse um tontinho qualquer, daquelas pessoas que acreditam em qualquer coisa que lhes dizem, nós, na sequência da história, da biografia dele, íamos perceber que ele era um tontinho. Mas não, Abraão era um homem sábio. Cometeu lá os seus erros, mas era um homem sábio. Portanto, não era um tontinho qualquer. Abraão era alguém que ouviu Deus falar com ele, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, mas compreendeu, digamos que há qualquer coisa aconteceu que fez com que ele cresce naquele Deus. E ele abandonou os velhos deuses da Caldeia, os deuses da Mesopotâmia. Ele abandonou os deuses em que tinha sido criado desde criança. Ele abandonou tudo isso para seguir o Deus vivo e verdadeiro. Este foi o preço que ele pagou. Um corte com uma cultura onde ele pertencia e um salto de fé. No fundo, é isso que acontece com todos nós, numa escala, se calhar, muito mais pequena. Quando nós vimos a Jesus, há que cortar com uma certa cultura, com uma certa cultura de pensamento, com uma certa forma de pensar, com uma certa mentalidade e com uma certa prática de vida. E também temos que pagar o preço, não é? No Evangelho, do salto de fé. Crer em Deus. Crer que Deus está a falar connosco. A fé é entrar, eu já disse aqui, é entrar pelo mar adentro. E quando deixamos de ter pé, é quando a fé começa a funcionar mesmo a sério. Porque quando temos fé e a água dá por aqui, não há problema. Mas quando deixamos de ter fé, nós temos que confiar em Deus. O salto de fé. Este foi o preço que Abraão pagou. Mas deixem-nos falar-vos de Moisés. Moisés, toda a gente conhece a sua história. Qual foi o preço que ele pagou? O preço que ele pagou para que Deus o tornasse relevante na história de Israel, na história das nações, foi que ele teve que afastar-se, foi o afastamento dos palácios. E foi o silêncio do deserto. Foi o preço que ele pagou. Moisés, desde menino que foi criado no palácio, era filho da filha de Faraó, era neto do rei, era um menino de ouro, era a criança mais importante que havia no Antigo Egito, naqueles tempos. Todavia, como nós sabemos pela história, não vou repetir, a certa altura teve que fugir. E Deus, 40 anos depois, vai buscá-lo no meio das cabras que ele andava a guardar para o seu sogro, etc. E depois para ele, com certeza, a cheirar a cabra. Não sei, nunca guardei cabras, mas se calhar não cheira muito bem. Não é? Tu não guardaste cabras. Pronto. Ela diz que há quem goste, não sei. Pronto, há gostos para tudo, não é? E então ele voltou ao Egito para libertar o povo do Senhor, através do êxodo, levá-lo em direção à terra da promessa. Qual foi o preço que Moisés pagou para descobrir qual era o propósito da sua vida? Foi foi o afastamento dos palácios e foi o silêncio do deserto. Vocês vejam que há aqui uma repetição do modelo.
em Abraão, ele teve que cortar com a cultura da caldeia, a cultura na qual ele tinha sido criado. Moisés faz exatamente a mesma coisa. Ele foi criado no palácio do rei, do faraó. E ele teve que fugir, teve que afastar, haver um afastamento do palácio, dos palácios, para ir para o deserto. E o silêncio do deserto, que é importante para nós olharmos para dentro de nós, vermos os erros que nós cometemos, pormos a nossa vida em ordem com Deus, de modo a que Deus nos chame mais tarde e nos dê uma tarefa e confie em nós para isso. Amém? O propósito da vida de Moisés foi libertar o povo do Egito. E foi através dele Deus dar toda aquela lei, aquela forma de organização que Deus deu para que o povo de Israel deixasse de ser um povo desordenado e passasse a ser um povo com uma lei, com um propósito, com uma liderança, com um projeto de vida. Mas pensemos em Davi. Davi, o rei mais amado que Israel teve, quando Israel teve alguma vez, foi Davi. Ele ainda hoje é muito considerado, apesar de não ter sido o rei mais rico, nem mais sábio dos reis que Israel teve, mas ele é o rei mais amado, ainda hoje. É ele que restaura o louvor em Israel. É ele que constrói a cidadela em Jerusalém. Ele é uma figura fundamental na história do povo do Senhor. Qual foi o preço que ele pagou? Primeiro ele pagou o preço de ser perseguido por Saul. Nós conhecemos a história. Saul perseguiu com os seus soldados, tentou matá-lo. E Davi, que estava escondido numa caverna a certa altura, poderia ter matado Saul. E Saul entrou na caverna para descansar um pouco por causa do calor. E Davi estava lá escondido, muito quietinho. E com o seu punhal, a sua faca, a sua espada afiada, cortou a ponta do manto do rei. E quando o rei então se foi embora, porque ele nunca se apercebeu que Davi estava lá no fundo daquela caverna, daquele abrigo, ele depois, quando já estava noutra colina, Davi gritou para ele: olha, se eu te quisesse matar, eu tinha-te morto. Olha, estás a ver? Olha lá para a tua capa e vê lá se não falta este bocado. Fui eu, quando estavas aqui na caverna, fui eu que cortei, eu podia ter matado, mas eu não fiz, porque eu não atento contra o rei do povo do Senhor. Porquê? Porque ele tinha um coração puro. Mas o preço que ele pagou para ser esse rei amado em Israel foi a perseguição que sofreu de Saul. Mas também teve que pagar um preço foi a crítica. Mical, a sua mulher, quando Davi dançava perante Deus, quando a arca do Senhor foi recuperada, ela criticou e pagou um preço pesado por isso. Naturalmente, Deus castigou-a, mas fez parte do preço. Se nós queremos cumprir o propósito de Deus na nossa vida, temos que estar sujeitos à perseguição e à crítica. No caso de Simão que nós lemos aqui, qual foi o preço que ele pagou para ver cumprido o propósito da sua vida? Foi uma idade avançada, uma vida de espera. Às vezes nós, neste mundo tão rápido, tudo pronto a comer, pronto a vestir, pronto a não sei o quê, tudo isto, pronto a casar, pronto a descasar, essa coisa toda muito acelerada, nós não temos a noção da importância do tempo. Nós falamos da paciência dos chineses, porque os chineses, um povo milenar, há uma tradição de considerar que eles são pacientes, eles sabem esperar para atingir os seus objetivos, eles sabem esperar o tempo, mas eles conseguem atingir os seus objetivos. E de facto Simão teve uma vida de espera. Muitos anos ele teve à espera de ver, do Espírito Santo lhe dizer: olha, esta criança é aquela que é o Messias de Israel, é aquela que, prometido pelos profetas, vai restaurar Israel. E ele passou a vida à espera desta revelação. Ele passou a vida. Eu acredito que ele ia muitas vezes ao templo para ver quando os pais iam levar o bebê e perguntava ao Senhor em oração: Senhor, será este? É um menino, pronto. Então será este? Será que este é o Messias anunciado pelos profetas? Ou ainda não é este? E Deus dizia: ainda não é esse. Mas tem calma, hás de ver quem é. Na altura certa eu vou te dizer quem é. E no outro dia ele ia lá novamente: Senhor, e este? Também não é este? Não, ainda não é. E nisto passaram uns anos e eu tinha uma idade avançada.
O preço que ele pagou foi a idade avançada e uma vida de espera. Às vezes nós temos que esperar o tempo de Deus para determinadas coisas e não temos paciência. Mas todas as coisas têm um tempo certo. Amém? E falo-vos também de Paulo. Paulo foi o homem que Deus usou para promover a igreja de uma maneira fantástica e para que a igreja saísse de Jerusalém para fora, e muito especialmente para que saísse por todo o mundo conhecido então, à volta do mar Mediterrâneo, e que a igreja alcançasse os gentios. Paulo é chamado o grande apóstolo dos gentios por causa disso. Qual foi o preço que ele pagou? Ele perdeu o estatuto. Ele era o filho de alguém importante, era cidadão romano, isto era só para algumas pessoas, para as elites. Ele era um homem muito bem formado, muito bem um intelectual, um homem muito bem preparado, um homem que conhecia as culturas, conhecia línguas, conhecia um homem extraordinário, mas ele teve que perder o seu estatuto. Fez parte do preço a pagar por Paulo as perseguições, fez parte desse preço a prisão em Roma, fez parte desse preço a sua própria morte, o seu sacrifício. Ele pagou um preço para cumprir o seu ministério. A certa altura, quando ele escreve uma das suas cartas, ele conta um pouco daquilo que passou, das dificuldades que passou, das perseguições, questões, problemas de saúde que teve por causa da vida que fazia de andar sempre para trás e para a frente, em viagem por aqui, pelo mar, por terra, por aqui e por ali. Ele pagou um preço para ser uma das figuras mais importantes do Novo Testamento e para que o Evangelho pudesse chegar aos gentios. Qual era o propósito da vida dele? Era este. É ser o grande apóstolo dos gentios. Qual foi o preço que ele pagou? Um preço muito alto. Deixem-me falar, saindo do âmbito bíblico, de 3 casos, só falei de homens, agora vou falar de 3 casos de mulheres na história, que descobriram o propósito da sua vida. Porque, como eu disse de início, todos nós precisamos descobrir qual é o propósito da nossa vida. E eles descobriram e pagaram um preço por isso. Quero-vos falar antes de uma mulher chamada Helen Keller. Ela é uma escritora, uma filósofa, conferencista, ativista social americana, que deixou uma obra tremenda a favor dos deficientes. Qual foi o preço para ela cumprir, para que ela tivesse este propósito na sua vida? É que ela nasceu cega e surda. Há um instituto Helen Keller, né? Vocês já ouviram falar, mas é muito conhecida em todo o mundo. Ela nasceu cega e surda. Como é que uma mulher destas tira um curso superior? Como é que uma mulher destas pode ser filósofa, pode ser uma ativista social, pode ser escritora, pode ser conferencista? Eu não sei, mas ela conseguiu. Qual foi o preço que ela pagou? Ser cega e surda. Mas ela foi uma mulher extraordinária e que fez um bem tremendo a milhares e milhares e milhares de pessoas portadoras de deficiência. Deixe-me falar de uma segunda mulher chamada Madame Curie. Ela era uma cientista polaca que descobriu o raio-x. O raio-x que nós temos hoje foi descoberto por esta mulher, por esta cientista. Qual foi o preço? O preço foi que durante a Primeira Guerra Mundial ela organizou umas pequenas máquinas de raio-x para levar para o campo de batalha, para fazer raio-x aos soldados, enfim, para ver se eles tinham ossos partidos ou assim, antes de serem intervencionados cirurgicamente. E ela ainda não se conhecia os problemas do rádio. Hoje nós sabemos, vamos fazer um raio-x, tudo aquilo está bloqueado, nós temos aventais, a sala está bloqueada com chumbo e pronto, todos os cuidados, porque a radioatividade é perigosa. Esta mulher não sabia. Então, qual foi o preço que ela pagou para dar este grande contributo para a saúde, para o bem-estar da humanidade? Foi que ela contraiu leucemia por causa da exposição aos raios-x. Há sempre um preço a pagar quando nós temos um grande propósito na nossa vida. E finalmente falo da Madre Teresa de Calcutá, uma religiosa albanesa que mobilizou milhares de pessoas para apoio aos pobres, dos mais pobres, na Índia. Ela foi Nobel da Paz. Qual foi o preço que ela pagou para deixar esta obra? Para fundar aquela congregação religiosa e atrair
não sei, centenas ou milhares de mulheres que se dedicaram como freiras, mas dentro daquela congregação, a fazer aquele trabalho com os pobres dos mais pobres em todo o mundo, mas muito especialmente na Índia. Qual foi o preço que ela pagou? Viver no meio da miséria e da mais profunda pobreza. Há sempre um preço a pagar quando nós temos um grande propósito na vida. Estamos nós dispostos a pagar o preço de ir ao encontro do propósito da nossa vida? Ou desistimos dele? Ou ainda andamos à procura de qual é esse propósito? Deixe-me dizer que o nosso propósito da vida pode não ser uma coisa assim tão grande. Há pessoas, o nosso propósito na vida pode ser, por exemplo, como o caso da mãe de John e Charles Wesley, o pai do metodismo. Ela, naquela altura havia uma grande ênfase nas missões. Ela dizia: a minha missão são os meus filhos, eu tenho 12 filhos, eu tenho que os educar no temor do Senhor. E desses 12 filhos, pelo menos 2, um deles é o fundador do metodismo, John Wesley, um grande pregador, um grande escritor, e o outro, Charles Wesley, um grande compositor de hinos, que ainda hoje cantamos hinos nas igrejas cristãs. Esta mulher encontrou o seu propósito na vida: educar aqueles 12 filhos no temor do Senhor. O teu propósito na vida pode ser uma excelente mãe, um grande pai, um grande avô, um grande filho. Pode ser o teu propósito na vida. Não temos que ter um propósito assim arrasador, até porque as coisas não se podem pôr assim quando se falamos de seres humanos, de relações humanas, e muito menos da vida espiritual. Mas nós precisamos descobrir qual é o nosso propósito na vida. O cristão não deve andar como um barco assim, sem bússola, sem leme, ao sabor das ondas. Isso não é próprio de um cristão. Um cristão sabe de onde vem, sabe para onde vai. Sabe o que é que anda a fazer. E se não sabe, deve perguntar a Deus: Deus, mostra-me qual é o teu propósito para a minha vida. Talvez em tempos foi um, agora se calhar há um outro propósito que Deus está a fazer na tua vida. Porque por vezes Deus, mudando as circunstâncias, Deus muda também o propósito na nossa vida. Eu estou a cumprir coisas na minha vida hoje que há 10, 20, 30 anos não cumpria. Porquê? Porque as circunstâncias mudaram, Deus abriu outras portas e Deus atribuiu um novo propósito. Não é? Então nós precisamos de descobrir qual é esse propósito. Precisamos de orar a Deus para que Ele nos mostre qual é o propósito que Ele tem para a nossa vida. Não viva ao sabor das ondas. Não viva ao sabor dos dias. Não viva como a Bíblia diz, comparando com o homem que duvida, que é como a onda do mar, conforme o vento lhe dá, tanto vai para um lado como para o outro. Não. Tenha um propósito na sua vida. Veja qual é o propósito. Descubra qual é o propósito de Deus para a sua vida. É muito triste uma pessoa pensar que o seu propósito na vida é sair de casa às 7 da manhã, apanhar um autocarro, depois um barco, depois um comboio, para ir trabalhar, e depois no regresso a mesma coisa, chegar a casa à noite e fazer a comida, e pôr a máquina, fazer uma máquina de roupa, e não sei o quê, e passar a vida nisto. É muito triste uma pessoa pensar que o seu propósito na vida é esse. Isso não é um propósito de vida. E quando falamos de cristãos, ainda menos. Há qualquer coisa que Deus quer fazer contigo. O teu propósito pode ser seres uma mulher, um homem de oração, de intercessão a Deus, pela igreja, pelos irmãos, por aqueles que estão em dificuldades, pela liderança da igreja, pela cidade, pelo país. Pode ser esse o propósito da tua vida, seres um homem ou uma mulher de oração. Pode ser servir na igreja, em algum setor de atividade. Não sei. Agora, tu deves procurar. E deves orar a Deus. Se não sabes qual é o propósito de Deus para a tua vida, deves orar a Deus e dizer: Senhor, que o teu propósito seja estabelecido na minha vida. Ajuda-me a descobrir o meu propósito. O teu propósito para a minha vida. Amém? Vamos ficar em pé. Fechar os nossos olhos, levar a nossa cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, esta manhã nós queremos
colocar no Teu altar, Senhor, colocar-nos a nós próprios no Teu altar, e queremos, Senhor, que Tu possas anunciar, Senhor, revelar àqueles que ainda não sabem qual é o Teu propósito neste momento para a vida de cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor. Ó Senhor, que o Teu propósito seja revelado a cada um, Senhor, que nós possamos desejar conhecê-lo, Senhor. Nós queremos saber qual é o Teu propósito para a nossa vida, Senhor, porque só com o propósito de vida nós podemos sentir-nos realizados e sentir-nos úteis, e podemos ser bênção, Senhor, para aqueles que estão à nossa volta, e bênção na Tua obra. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que não nos deixes cair num ramo-ramo, Senhor, numa mornidão espiritual, como se não soubéssemos o que andamos a fazer, como não sabemos se vamos por aqui ou por ali, mas, Senhor, que haja uma revelação do Teu propósito na nossa vida. Nós queremos cumprir esse propósito na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Ainda que tenhamos que pagar um preço, Senhor, seja qual for esse preço, Senhor, que o Teu propósito seja estabelecido na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.